irmãos, graça e paz. Nós vamos então começar a nossa aula de hoje. Estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje a nossa tarefa é estudar o capítulo 7. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Apocalipse 7. Nós vamos, então, aprender mais um pouco sobre este livro. Vamos estudar o capítulo 7. Hoje será a nossa 12ª aula. Se você perdeu alguma aula, elas estão todas disponibilizadas lá no canal. E depois, essa aula que nós temos aqui, a Escola Dominical, amanhã, a Sandra, a nossa secretária, ela edita e deixa somente a aula mesmo, com o início e o fim. Então, se você perdeu alguma dessas aulas aí, as 11 primeiras aulas estão disponibilizadas no canal da igreja. Nós estamos estudando a segunda sessão do livro, capítulos 4 a 7, denominada de Os 7 Selos. Os 7 Selos é a segunda sessão do livro. Em linhas gerais, que vai dos capítulos 4 a 7, o que nós temos aqui é: o mundo persegue a igreja. Do capítulo 4 até o final do capítulo 7, a gente vê o mundo perseguindo a igreja, querendo prejudicá-la, se possível destruí-la. Então, basicamente, os selos falam da perseguição. E hoje nós vamos, portanto, estudar Apocalipse 7. O tema que eu dei para este capítulo, olha, até que a imagem, agora a imagem está boa aí, não está? Está boa? Está azul aí para vocês? Porque é azul para mim, preto para vocês, parece que fica, alguém é daltônico aqui, né? Mas agora tá tudo certinho. Então, que bom que vocês estão vendo aí. O tema que eu dei para esse capítulo é a igreja glorificada no céu. Ali você tem o portão de entrada no céu e tomara que todos nós passemos por ali, essa imagem ilustrada. O tema, o capítulo tem 17 versículos e eu dei esse tema aí, a igreja glorificada no céu. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Esboço do capítulo 7. Ele está dividido em duas partes, basicamente. Primeira, os 144 mil selados, versículos 1 a 8. E segunda, a grande multidão, versículos 9 a 14. Na verdade, aonde vocês estão vendo 14, leia-se 17, ok? Eu não posso tirar os versículos, lá no final do livro é dito que quem tirar ou acrescentar vai receber os flagelos, e eu não quero receber os flagelos. Ali foi um erro. Então, onde você está vendo 14 é 17. Basicamente, então, o texto ele tem essas duas divisões. A primeira parte vai falar dos 144 mil e a segunda parte vai mostrar uma grande multidão. Eu trouxe a imagem dos 144 mil e mais para frente vocês vão ver também a imagem de uma grande multidão. A gente vai mostrar para os irmãos. Então, vamos à primeira parte aí. Os 144 mil selados, versículos 1 a 8. Inicialmente, nós queremos responder essa pergunta aqui. Quem são os 144 mil no livro do Apocalipse? Uma pergunta valendo R$1 milhão. Não, brincadeira, não tá valendo dinheiro, não. Vamos ler, então, até o 8, só para que a gente já se familiarize com essa passagem. Um texto complicado, a gente vai tentar explicá-lo aqui. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Muito bem. Esse texto é polêmico. Esse texto é complexo. Esse texto não tem unanimidade no meio cristão, no meio evangélico. E nós queremos inicialmente responder aí essa pergunta. Quem são os 144.000 selados no livro do Apocalipse? Só para a gente pegar como ponto de partida, Apocalipse capítulo 7, em linhas gerais, descreve a mesma cena do capítulo 6, com uma visão um pouco diferente, com uma conotação diferente. Portanto, Apocalipse 7 é a mesma cena, uma espécie de continuação do capítulo 6. Veja só como terminou o capítulo 6. Isso aqui é importante para nos auxiliar aqui. Capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vocês devem estar lembrados que o sexto selo, capítulo 6, versículos 12 a 17, o sexto selo é a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Um grande terremoto, os reis, os grandes, os poderosos, gente grande, gente pequena, se escondendo nas cavernas. Portanto, o sexto selo fala da segunda vinda de Cristo. Eles estão se escondendo da ira do Pai e do Filho. E há uma pergunta no versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa pergunta, no versículo 17, ela vai ser respondida no capítulo 7. A ideia é a seguinte: chegou a segunda vinda. Jesus está de volta. A ira do Pai e do Filho são reveladas. Quem é que pode suster? Quem é que pode aguentar a segunda vinda de Cristo? E a resposta é: aqueles que estão no capítulo 7. Essa é a ideia. Chegou a segunda vinda de Jesus, a ira do Pai e do Cordeiro. Quem é que pode aguentar? Os reis não podem, os grandes não podem, os poderosos, os escravos, os livres, aqueles que têm dinheiro, aqueles que não têm dinheiro. Ninguém pode, mas tem alguém que pode. A igreja. A igreja pode. Porque sobre a igreja não tem a ira de Deus derramada sobre ela. Porque a igreja foi selada, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Então a pergunta do capítulo 6, versículo 17 é: quem pode aguentar a segunda vinda de Cristo? E o capítulo 7 responde: a igreja. A igreja pode aguentar. Então, só para que a gente não perca aí o fio da meada. Dito isso, então, a gente vai analisar aí algumas questões aqui. Daqui a pouco eu respondo a pergunta. A Jennifer falou que já sabe. A Jennifer já sabe a resposta. Então, daqui a pouco ela vai dizer para nós aí, tá bom? Ela mandou uma mensagem para mim dizendo que já sabia. Então, maravilha, então está resolvido. Vamos lá, versículo 1. 4 anjos preparados para o juízo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Deixa eu só falar um detalhe que aqui passa desapercebido por muita gente, inclusive por mim. Eu não tinha percebido isso. Como nós já falamos, o livro ele não é cronológico. Ele não é uma sequência, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar lá no final. E aqui tem um detalhe. O texto diz que existem 4 anjos
eles estão postos nos 4 cantos da terra. Aqui a ideia de 4 cantos é os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. É como se tivesse um anjo no norte, um no sul, um no leste e outro no oeste. Os 4 ventos, os 4 cantos da terra. Tem um anjo em cada ponto cardeal da terra. E eles estão preparados para a destruição. Eles estão preparados para destruir a terra, o mar, a árvore. Eles estão prontos, esperando apenas a ordem de Deus. Aí você pergunta, mas espera aí, eles estão esperando a ordem, mas Jesus já não voltou? Lembra no capítulo 6? Como que termina o capítulo 6? O capítulo 6 termina com a segunda vinda de Jesus. Se Jesus já veio, a destruição já aconteceu, percebe? Esse detalhe interessante aqui, eles estão preparados, esperando a ordem. A gente pode destruir, a gente pode meter bala aqui, ou meter fogo aqui em tudo. Mas como assim eles meter fogo em tudo? Jesus já não voltou? Então percebam que não é cronológico. Só para situar a gente cronologicamente, seria mais ou menos assim, o capítulo 7, o que a gente vai ver aqui, o capítulo 7, ele estaria entre o 5º e o 6º. Lembra do 5º? O 5º selo são as almas debaixo do altar, lembra? O 5º selo tem as almas aqui clamando. O 6º selo é a volta de Jesus. O capítulo 7 estaria no meio. Olha só, então, pegar a sequência novamente. O 5º selo, as almas, aí no meio, os anjos prontos, preparados para meter fogo, e aí vem o 6º selo. Então, a sequência cronológica é 5º selo, os anjos, o 6º selo. Mas você percebe que na sua Bíblia, o capítulo 7 está depois da segunda vinda de Cristo, percebe? Então, não é cronológico. São detalhes e muita gente entende que é cronológico e sequencial. João começa assim, depois disto. Depois disto não é depois da segunda vinda. Depois disto depois da visão anterior. Então, termina uma visão, ele conta a visão, aí depois ele vai falar outra visão. Aí ele fala, depois disto, depois disto, depois disto. Ele vai fazer isso o tempo todo. Então, precisa ficar claro, se Jesus já voltou, por que existem 4 anjos presos em 4 cantos, preparados para a batalha? É porque não é cronológico. Então, repetindo, 5º selo, as almas estão clamando, eles estão orando, e Deus está preparando os anjos para responder às almas. 5º selo, os anjos, o 6º selo. Esse é o capítulo 7. Jesus já voltou no capítulo 6, versículos 12 a 17. Jesus já voltou. Mas nós ainda estamos nos selos. É uma espécie de intervalo entre o 6º, porque ainda falta um selo, lembra? Nós já vimos 6 selos, mas falta um selo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Capítulo 8, versículo 1, dá uma olhada. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Você viu que João contou meia hora lá certinho. Depois a gente vai ver essa questão da meia hora aí, tá certo? Então, ainda falta um selo, que o selo vai ficar para semana que vem. Muito bem, então esses anjos, eles estão preparados para o juízo. Veja aí, versículos 2 e 3. A ordem do anjo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Perceberam o intervalo? Aqui eles estão preparados e no versículo 3 eles recebem uma ordem. Não danifiqueis a terra, o mar, as árvores, até selarmos o povo de Deus. Então, 5º selo, as almas clamando, os anjos preparados antes da segunda vinda de Jesus. O evangelho precisa ser pregado e os crentes precisam ser selados. Essa é a ideia, eles estão preparados. Quando o último crente for selado com o Espírito Santo,
aí vem o sexto selo, que é a segunda vinda de Jesus. Então, veja só, essa ideia de anjo. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, os anjos. Mateus 24, 31. Olha que interessante, Mateus 24, 31, falando sobre os anjos, em Apocalipse 7, eles estão nos 4 pontos cardeais. Em Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Viram que interessante? O que João está falando em Apocalipse 7, Jesus já falou. Jesus já falou em Mateus 24. Ele diz, olha, Jesus vai mandar os anjos, eles vão tocar as trombetas, eles estão preparados nos 4 ventos, 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Eles estão nos 4 pontos cardeais, esperando a ordem. Em Apocalipse, agora volte para Apocalipse 7. Eles estão preparados, mas a ordem é, não danifique ainda. Não comece o incêndio ainda. Não comece a destruição, porque os crentes precisam ser selados. A gente precisa selar 144 mil. A destruição só virá quando os 144 mil forem selados. Quem são esses? Jennifer vai dizer já já. Outra coisa, sobre o selo. Vamos para o selo. Efésios, vamos para o selo. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo já falou sobre o selo. Esses anjos aqui estão aguardando o selo apostólico, o selo que os apóstolos falaram. E veja só, Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está vendo? Todo mundo, na verdade, irmãos, todo mundo é selado. Toda a humanidade está selada. Ou a pessoa tem o selo do Espírito Santo, ou ela tem o selo ou a marca da besta, que a gente vai ver em ocasião futura. Lembra? O crente é selado, os ímpios também são selados, na fronte ou na mão, não tem? A gente vai ver o número, não é hoje. A gente vai ver a marca dos ímpios, lembra? A marca na testa, não é assim? 666, a marca na testa e a marca na mão direita. Todo mundo é selado. Toda a humanidade é selada. Não existe neutralidade. Você fala, eu sou neutro. Eu não sou nem A nem B. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou nada. Eu sou apolítico, eu sou amoral. Não é. Você é alguma coisa. Mesmo que você não saiba, você é alguma coisa e você defende alguma coisa. Então, a ideia é que existe um selo, todo mundo é selado. E veja que o selo, segundo Paulo aqui, o selo do crente, o crente é selado no coração. O selo do Espírito Santo. Efésios 1:13, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E é esse selo que está impedindo os anjos de tocar fogo nas coisas aqui, a destruição, porque 144 mil precisam ser selados. Muito bem, agora dito isso, nós podemos ir para a identidade. Quem são eles? Quem são esses 144 mil? Veja só, existem basicamente 3 interpretações acerca desse número. 3. E toda vez que a gente vai falar sobre interpretação é um problema, né? O fulano pensa A, o Beltrano pensa B, não é assim? E o ciclano pensa C, é sempre assim. Você tem um texto só, um número só, 144 mil, e nós temos ao longo da história aí pelo menos 3 interpretações, as mais famosas, sobre a identidade. A primeira teoria diz que este número é literal. Esse 144 mil é literal.
somente 144 mil vão para o céu. Certo? Somente 144 mil vão para o céu. Se essa teoria estiver correta, nós podemos deduzir uma coisa: o céu é pequeno. Concorda? Se essa teoria estiver correta, o céu é uma vila. É um lugar pequenininho. Então, essa é a primeira interpretação. Esses 144 mil é um grupo especial de pessoas, e somente eles, lá no capítulo 14 vai aparecer novamente, eles são um grupo casto, santo, puro, é uma turma mais elevada, e somente esses 144 mil vão para o céu. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade diz que este número, ele também é literal. Ele é literal, mas esse número significa são judeus que serão selados lá no final dos tempos. Você sabe que, e tudo isso por conta lá do Evangelho de João, lá em João capítulo 1, Jesus falou assim: veio para o que era seu, lembra? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, lá em João 1, você fala, Jesus veio para os judeus receberam. Depois, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, vai dizer que, então, a gente vai pregar para os gentios. Então, se o judeu rejeitou, a gente prega para os gentios. Mas, no final dos tempos, os judeus vão se render, vão aceitar a Cristo como Senhor. Então, Paulo diz, tem um texto lá em Romanos 11, que Paulo fala sobre a plenitude quando se completar a plenitude dos gentios, ou seja, quando os gentios todos ouvirem, agora é hora de voltar a investir em Israel. Então, esse número seria 144 mil judeus selados. Detalhe, aqui, a igreja já foi arrebatada, a igreja já foi levada por Cristo, já está na glória. Aqui fica o anticristo, fazendo maldades, maltratando. O evangelho é pregado sem a igreja já foi. E nessa ocasião, então tem a conversão aí, literalmente de 144 mil judeus, lá no final dos tempos. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade diz que este número é simbólico. Esse número é simbólico. Ele representa a igreja de todos os tempos, a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esse número seria, segundo essa possibilidade aí, seria a igreja da perspectiva de Deus. É a igreja contada por Deus. Então você tem as 12 aqui, né, 12 tribos, cada tribo tem 12 mil, então 12 mil vezes 12 vai dar 144 mil. 12 mil vezes 12 mil vai dar 144 mil. Então a ideia, esse número ele é simbólico, ele é representativo, ele é o número da igreja. Esse número estaria dizendo que Deus sabe exatamente quantas pessoas vão para o céu. Esse número não é 143 e também não é 145. É 144. E tem um versículo, eu queria ler esse versículo aí com os irmãos, para os defensores dessa teoria aí. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 19. Olha só. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor, repetindo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Deus conhece todos aqueles que pertencem. Da perspectiva dele, 144 mil. Você lembra, por exemplo, quando a Bíblia fala de genealogias, que ela fala o número certinho, não tem assim?
Você está lendo o livro de Esdras, de Neemias, o livro das Crônicas, aí fala assim, da família de Judá, um exemplo, tá? Eu não vou lembrar de cabeça. Da família de Judá tinha 3.716. Caramba, como é que ele sabe que é tão preciso assim? 3.000, da família de Issacar, da família de Zebulon tinha 9.315. O povo lá de Israel, quando sai do deserto, Moisés contou certinho. Era 603.730. Deus sabe. E aí Paulo vem nesse texto de Timóteo e diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então são essas 3 possibilidades aqui, olha só. A primeira, portanto, a primeira interpretação diz que é literal, a segunda também é literal, e a terceira é simbólico. Só para situar os irmãos aqui, a primeira teoria é defendida pelas testemunhas de Jeová. Se você respondeu a primeira, cuidado, você parece TJ. Certo? Eles acreditam nessa possibilidade de que no céu só terá 144 mil. Isso é uma briga, deve ser um problema. Porque existem milhões e milhões de TJs no mundo. E aí você tem que se apertar lá. É igual o encontro de casais aqui, promovido pelo presbítero Eduardo, que se não correr, fica fora. Certo? Então, só uma casta muito especial. Então, esses 144 mil vão para o céu. E o resto? Vai não. Se vira aí. Então, você vai lá, vende a revistinha. Você já deve ter na sua casa aí recebido uma sentinela, ou de graça, ou pagando 50 centavos, alguma coisa dessa natureza. Então, eles pegam esse texto para dizer que esse é um número literal. A segunda possibilidade, se você respondeu a segunda é a posição majoritária da igreja evangélica brasileira. A maioria, 70% a 80%, diz que esse número é literal e que são judeus. São judeus. A primeira é estranha. A primeira, faltou um adjetivo aqui para falar, é esquisita. Mas a segunda, a maioria dos evangélicos acredita na segunda. Eles acreditam que agora os gentios estão ouvindo o evangelho, mas no final, de forma maciça, os judeus vão se converter e atingirá esse número de 144 mil. Então, se você conversar com a maioria dos evangélicos, eles acreditam nessa possibilidade aí. Que no final, os judeus vão se converter e chegar a esse número. A igreja, veja só, a igreja não está mais aqui. O Espírito Santo não está mais aqui e haverá conversão. Fantástico. Ou fantástico mundo de Bob, só se for. E tem a terceira posição, que é a nossa. A igreja presbiteriana, a igreja reformada, defende que esse número é simbólico. 12 mil representa os 12 patriarcas lá do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então a igreja, você pega 12 lá do Antigo, 12 vezes 12 mil, né? 12 vezes 12 é igual a 144 mil. Então o que o texto está dizendo Deus sabe, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece todos quantos lhe pertencem, pega 12 mil do Antigo Testamento, vezes 12 mil do Novo Testamento, chega a 144 mil. Então Deus sabe exatamente a quantidade daqueles que foram salvos. Então a ideia do texto lembra do capítulo 6, versículo 17? Chegou o grande dia, o pai está nervoso, está irado, o cordeiro está irado, quem é que pode aguentar? A igreja. Os 144 mil, ok? Agora tem alguns detalhes que passam desapercebidos aqui, e alguém já disse que os detalhes fazem toda a diferença, e vocês já devem ter reparado que eu sou um pouquinho, quase nada detalhista. Oi, César. Diego, vem cá, por favor, vou pegar o meu assistente aqui, Diego. O César, fala no microfone, porque depois, pastor, tem que passar o microfone. Tá bom. Dai a César o que é de César. Pastor, Oi. A Igreja Católica entra na primeira, segunda ou na terceira? Primeira não, né? A primeira é...
Olha, César, eu não tenho certeza, mas eu creio que na segunda, que são judeus. Porque, e aqui você levanta um ponto interessante, é que para os evangélicos, a maioria dos evangélicos, o que eles fazem? Eles separam Israel e a igreja. Para a maioria dos evangélicos, Israel é uma coisa, certo? E a igreja é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, não é assim? E outra coisa é outra coisa. Então, os evangélicos fazem... obrigado, Diego. A igreja é uma coisa e Israel é outra coisa. É por isso que eles dizem que esses 144 mil são os judeus. É um plano especial de Deus para os judeus que não reconheceram Jesus como Messias. Só que da nossa perspectiva, Israel e igreja é a mesma coisa. Quando a Bíblia nos chama de santos, os santos, quem que é santo? O israelita é santo e o gentio é santo, porque eles estão em Cristo. Nós não fazemos separação entre Israel e igreja, mas a maioria faz. Israel é especialíssimo, é a menina dos olhos de Deus, não mexa com Israel, por entender que eles são diferentes. Mas lá em Abraão, o texto de Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não da terra de Israel, da terra, ok? Então, possivelmente a número 2, ok? Deixa eu mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Sim. 144 milhões. Não é 144 milhões? Como? 144 bilhões. Mil. Não, milhões, porque 144 mil vezes 144 mil. 12 Não. mil vezes... É 12 mil. Isso, é 12 mil. Eu acho que talvez eu tenha falado errado, né? É 12 mil vezes 12. 12 mil vezes 12. Isso. Eu entendi que era... Era só para ver se o senhor estava atento. Eu estou sempre atento. Tá certo, é 12 mil vezes as 12 tribos, ok? Senão fica 144, aí o céu já aumentou um pouquinho, né? Tá certo? Aí já aumentou um pouco. Senão, alguém está soprando aqui que se for 144 mil literal, não é céu, é puxadinho. Puxa. É menor que a Praia Grande, olha aí. Puxa, esse céu está pequeno. Vamos lá. Deixa eu voltar, acho que eu passei aqui. Deixa eu só passar um detalhe para vocês aqui sobre os números. Esses números, eles vão voltar, mas eu queria falar um pouco ainda mais sobre eles. Veja, uma observação. Os números são simbólicos em Apocalipse. Você precisa entender isso. Os números são simbólicos em Apocalipse. Eu diria 99 para não falar 100. Os números são simbólicos. Eles representam alguma coisa. E você precisa ficar atento. Quer ver? Eu selecionei os principais aqui. Eu sei, vocês vão querer parar ou nesse, mas é só para citar, ok? Então veja aí, número 3, o 3 tem um sentido, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 66, já viram esse já? 666, 1000, lembra do milênio? Vai ter um milênio lá na Terra, tal, mais para frente. 1000, 1260, 144 mil. Os números são simbólicos na sua maioria esmagadora. Deixa eu dar só os exemplos mais fáceis, senão a aula vai acabar aqui. O número 3 é de quem? 3, você lê o Apocalipse, 3 é a Trindade. O número 4 é de quem? O 4? O 4 vai ser o número da Terra. Da Terra. Do planeta Terra, o número 4. Lembra os anjos? Lembra do início do texto?
Os anjos estão preparados nos 4 cantos, nos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. O número 4 é o número da terra. O número 6 é de quem? O número 6 é o número do homem. É por isso que vai aparecer lá na frente 666. Porque o 6 é o número do homem. Que dia que o homem foi criado na Bíblia? Sexto, é isso? No sexto dia. Lá em Gênesis 1 e 2 diz que no sexto dia Deus criou o homem. Aí nós estamos em Apocalipse e o número 6 continua sendo o número do homem. Não tem nenhuma novidade. Quando você lê Apocalipse, cuidado para você não tropeçar em Gênesis. E para você não tropeçar em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, em Josué e assim por diante. João vai pegar uma linguagem que, primeiro, que as pessoas conhecem e, segundo, que a Bíblia autoriza. O número 6 é o sexto dia, Deus criou o homem. Então, a besta terá o 666. Essa Bíblia da Jennifer, não sei não, viu? Tá. Fala no microfone, por favor, Diego. O cara está segurando o microfone e não liga o microfone. Tá segurando o microfone e falando sem. Aqui está escrito, tem aqui, né, significado dos números nas escrituras. Aí o 6 está, perversidade, fracasso. Fica aquém do número 7, que representa a perfeição. Isso, então a primeira palavra que você leu aí, perversidade. Tá vendo? O 6 representa o homem, e aí o Diego já chutou meio que o pau da barraca, né? A Bíblia aí, né? Se está errado é da Jennifer. O número 6 é o número do homem, que rapidinho na Bíblia se tornou o quê? Perverso. É isso. O anticristo, ele tem 3 vezes, se um número 6, não é o nosso assunto, tá? Eu nunca mais vou voltar para o texto aqui. O número 6 sozinho já é ruim. Se tem 3, tem 3 6, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, ok? Muito bem, então gravem aí, 3, 4, o 24 é o quê? 24. Isso, então o 12. O 12. O 12 está querendo dizer o seguinte, o 12 você pode estar querendo se referir à igreja do Antigo Testamento ou à igreja do Novo Testamento, são 12. O 24, se apareceu o 24, é a igreja na sua totalidade. É a igreja dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Percebam? Então, veja, é um número, isso não é literal, mas isso é uma simbologia. Apareceu 24, João está falando da igreja toda. Da igreja do Velho Testamento, da igreja do Novo Testamento. Só com um número tem uma mensagem carregada de significado, ok? E um deles, inclusive um deles se os números são simbólicos, por que os 144 mil vai ser literal? Percebe? Não faz sentido. Então, é a mensagem que está por trás que eu preciso descobrir, tá bom? O número 7 é o último. O 7 é de quem? O 7 é o de Deus. O número 7 é o número de Deus, da perfeição. No 7º dia Deus descansou. Se o homem é 666, Deus seria 777. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Agora, algumas objeções, alguém perguntaria assim, né? Alguém pergunta, pastor, mas por que esse número não é literal? E aí vamos deixar o texto falar. Por que não é literal? Pelo texto, pelo menos 5 motivos que aparecem aqui, às vezes explicitamente ou não, pelo menos 5 motivos. Primeiro motivo, porque não tem mais tribos. Esse é o motivo, não é literal, porque não tem mais tribos. Eu coloquei ali a palavra cativeiros no plural, porque são 2. No ano 722,
o reino do norte, as 10 tribos foram destruídas pela Assíria. 722. Em 586 foi a vez do reino do sul. As 10 tribos do sul foram destruídas. Então, hoje não teria, nos dias de João e nos nossos dias, não teria mais como fazer essas 12 tribos aqui. Esse é o primeiro motivo. Não tem mais tribos. Segundo motivo, a ordem não está correta. Veja só, todas as listas da Bíblia, todas as listas do Antigo Testamento, qual é o primeiro nome que aparece? Lá no Antigo Testamento, qual é o primeiro nome que aparece das 12 tribos? Vamos ver se vocês lembram aí. A Gebrim deve lembrar. Gebrim, me ajuda aí. Não, Gebrim. O Rubem, alguém falou, a Maria falou Rubem. Por que Rubem? Porque Rubem é o mais velho. Agora, qual é o primeiro nome que aparece aí? Da tribo de Judá, 12.000. Colocaram Rubem como segundo, está errado. Certo? Porque em todas as listas lá do Antigo Testamento, o primeiro nome que aparece é Rubem. Quando Jacó estava velhinho para morrer, para abençoar os seus filhos, ele os abençoa em ordem cronológica. Que bênção, viu? Maravilha. Para mim isso é uma bênção. Ele vai do mais velho, aí ele fala assim, Rubem, você é o meu primogênito. Você é a força do meu vigor, da minha juventude. Todas as listas começam com Rubem. Aqui não começa com Rubem. Está errado então. Então não pode ser literal. Porque o Rubem é o primeiro, o Judá, na verdade, o Judá é o quarto. Judá, na ordem cronológica, é o quarto filho de Israel. Mas aqui ele é o primeiro. Por que primeiro? Porque o texto não está considerando mais ordem de nascimento, está considerando ordem de importância. Ele é o leão da tribo de Rubem, é isso? Ele é o leão da tribo de Judá. A gente já viu isso no capítulo 5. Então, a ordem não está correta. Deveria começar por Rubem. Outro detalhe que passa desapercebido aí. A lista está incompleta. Veja que nas 12 tribos aí, não aparece a tribo de Dan e a tribo de Efraim. A conclusão, se for literal, é Dan e Efraim não vão se salvar. Percebe? São 12 tribos, por que o Dan e o Efraim não são abençoados? Não são contados aqui? Porque não é literal. Quarto, diz o texto em Apocalipse 14 que eles procedem de toda a terra, dos 4 ventos da terra, não de Israel. Veja lá, capítulo 14. Vamos para lá. Capítulo 14, versículo 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados de onde? De toda a terra. E terra aqui não é Israel, é terra globo. Brasileiro, argentino, alemão, italiano, japonês, cazaquestanês, sei lá, nem sei como é que fala. Então, toda a terra. E tem um detalhe aqui, tá vendo? Olha só, dá uma olhada no versículo 7. Da tribo de Levi, 12.000. Esse é um outro problema. A tribo de Levi nunca é contada no Antigo Testamento. O Senhor fala o tempo todo, a tribo de Levi não será contada porque eu sou a herança de Levi. Vocês não vão receber terra porque eu sou a herança de vocês. Outro detalhe. Da tribo de José, 12.000. José também nunca é contado. Levi e José nunca é contado. Por que seria agora? Porque ele está tentando passar uma ideia. Ele está tentando passar um símbolo. Levi não conta, José não conta. E por que tirou Dan e Efraim? Não tem salvação para eles? Percebe? Então são detalhes que precisam ser analisados corretamente. E a última coisa, a igreja é o Israel de Deus. Gálatas. Vamos lá. Alguém quer ler aí Gálatas
6,16. Deixa eu tomar uma água aqui. Gálatas 6,16. Aline. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz sobre o Israel de Deus. Não é sobre Israel literal. É sobre o Israel de Deus. A Israel agora é a igreja do Senhor. Muito bem. Vamos para a segunda cena. 2 cenas só e olha quanta coisa tem. Eu falei 144 mil, o Mário achou 144 milhões. Brincadeira. Vamos lá. Segunda parte. Vamos para a segunda parte aqui do texto. Agora o apóstolo João vai dizer que ele viu uma grande multidão. Versículos 9 a 14. Grande multidão. Tá vendo aqui? Olha que interessante, ó. Dá para ver as pessoinhas aí, um pedacinho, a cabeça pelo menos, dá para ver? Aqui você tem as pessoas, ele viu 144 mil, e agora ele vai dizer que viu uma grande multidão. E nos versículos 9 a 17, e por que eles estão ali? Por que essa multidão está ali? E a resposta está aqui, ó. Todos eles chegaram até ali por causa da cruz. Por causa de Jesus. Alguém se lembra o que está escrito lá em João 14:6? João 14:6. Eu sou o caminho. Isso, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo que Jesus conta na história, agora é concretizado na glória. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Disse, foi embora, mandou a igreja dizer isso, e a igreja está dizendo até hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Finalmente, esses que acreditaram nesse versículo chegaram na glória, e João viu uma grande multidão, e todos estão ali por causa de João 14:6. Finalmente, a história acaba e eles estão na glória. E João 14:6 se cumpriu. Então, a gente vai ver aí alguns detalhes sobre essa multidão. Vamos ver aqui. Oi. O versículo 9 até fala também, né? Que aqui ele fala que viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Ele não fala que era 144 mil, né? Isso. Jennifer está lembrando algo interessante aqui. Ele viu uma multidão que ninguém podia enumerar. E agora, essa multidão, ela tem 144 mil ou ela não dá para contar? Conta ou não conta? Daqui a pouco eu conto para vocês. Segura aí, Jennifer. Essa igreja que está na glória, em cumprimento a João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João diz que ela tem 6 marcas. 6 marcas. Primeira, ela é inumerável. Veja aí o versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Uma multidão incontável. Isso aqui também é cumprimento do que Deus havia falado para Abraão. Abraão, Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 15, Deus pega Abraão, está de noite, e pede para ele olhar para cima e diz assim, Abraão, conta as estrelas. Mas não dá. Conta aí. Se é que você pode. Ele começa, já pensou ele tentando contar? 1, 2, 3, 4.
no 10 ele já se... Não dá. E ele também disse assim, Deus disse duas figuras. Abraão, olha para as estrelas e tenta contar. Não dá. Abraão, tenta contar os grãos de areia no mar. Também não dá. Então Deus usa as estrelas e a areia para dizer que em Abraão, um dia essa multidão estaria aí, na glória. O que Deus diz em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 22, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, quando ele diz, conte as estrelas, conte os grãos de areia, e aqui tem um detalhe, alguém já disse, e é verdade, que existem mais estrelas do que os grãos de areia em todas as praias dos mares. Eu acho isso surreal, porque eu achava que era o contrário. Eu achava que tinha, vai aqui na praia, você está pertinho, enche a sua mão, não precisa contar dos oceanos não, tá? Chega em casa, pega assim, enquanto a sua esposa faz o almoço, aí você põe na mesa lá e começa a contar. Você vai terminar no ano 5.000. Começa a contar só o que a sua mão conseguiu pegar. Não dá. E os estudiosos dizem que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia em todas as praias dos mares. E o Salmo 147:4, se não me engano, diz que o Senhor conhece todas as estrelas, batizou cada uma delas e deu um nome para cada uma delas. Chama pelo nome. Pelo nome. Depois alguém pode, acho que é 147:4, Salmo 147:4, se eu não me engano. Deus conhece todas as estrelas e diz assim, vem aqui você, por nome. E eu sempre achei que tinha mais areia do que estrela. E a conta é todas as areias dos oceanos e dos desertos. Tem mais estrela. E Deus conta pelo nome. E aí essa multidão está na glória. E aí João fala assim, agora há pouco falou que era 144.000. E agora falou que não dá para contar. Como é que faz para contar? Como que ele conta lá e não conta aqui? Daqui a pouco a Jennifer vai responder para nós aí. Número 2. Ela é universal. 9b. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Ela é universal. Ela é de todos os países. Irmãos, isso aqui é interessante. Eu tive a oportunidade uma vez, quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, 2014. A abertura foi lá em Itaquera. O pessoal que fala assim, é nós, mano, é nós. A turma lá da ZL lá. E na época, a UPH Nacional tinha uma campanha para entregar bíblias, mini bíblias. E nós íamos com uma camisa da UPH personalizada e nós tínhamos que entregar mini bíblias. E nós estávamos ali no estádio de Itaquera. Eu estava ali, 12 de junho de 2014, Dia dos Namorados. Eu estava ali. E aí eu pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou entregar essas bíblias? Não vou dar conta. Eu estou com a Bíblia na mão, passo um japonês, o que eu faço? Arigato, sayonara. Acabou meu dicionário. Acabou. E nós fomos lá e no estádio, era o jogo Brasil e Croácia, era a abertura da Copa, Brasil e Croácia, mas tinha pessoas de todas as nacionalidades. Vi gente da França, do Japão, da Espanha, da Inglaterra, cada um com a sua camisa, com a camisa do país. E eu falei, meu Jesus, como é que a gente vai se comunicar aqui? Bom, eu falei, eu só vou evangelizar brasileiro ou América do Sul, que aí eu ainda arranho o espanhol. Não, mas passou um japonês lá, entrega lá e, Senhor, faz a obra aí na vida do arigatô aí. E veja que era só um jogo e nem estava todo mundo lá, era só um jogo. Pessoas de várias nacionalidades. E João diz assim, essa multidão que creu em João 14:6, ela vem todas as nações, as tribos, os povos, as línguas, é uma igreja universal. Não é a igreja presbiteriana do Brasil. Não é a igreja batista, é a igreja universal, é outra universal, tá gente? Ok? É outra universal.
não é o que vocês estão pensando, que foi fundada em 1977. Não é essa daí. Veja, essa universalidade é ensinada na Bíblia. Gênesis 12, 3, Deus falou para Abrão. Mateus, eles estão cantando igual Emanuel lá. Todo mundo, essa multidão faz igual Emanuel. Mateus 28, 19, Jesus diz, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que eles estejam aqui nessa grande multidão. E Apocalipse 7, 9, que é o nosso texto, também fala dessa igreja universal. Terceira, a igreja, ela é honrada. Versículo 9. Eles estão em pé diante do trono e do cordeiro. Estão em pé diante do trono e do cordeiro. Significa que é uma igreja honrada. Estar em pé diante do trono, capítulo 4, diante do cordeiro, capítulo 5, quer honra maior do que essa? É uma igreja honrada. Jesus havia dito no Sermão do Monte que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, lembra? Vos perseguirem e disserem toda sorte de coisas ruins. Bem-aventurados sois, um dia vai chegar o galardão de vocês. Um dia vocês estarão diante do trono e do cordeiro. Essa multidão é uma multidão honrada. Número 4. A quarta marca, essa igreja é pura. Eles estão diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Pureza, santidade. Todo mundo ali, se você quiser se achar ali, vou colocar aqui, ó, pegar aqui a Mauri, aleatoriamente, a Mauri. A Mauri está mais ou menos... Mauri está aqui. Hã? Pode ser mais para trás? Pode ser? Tá. Ó, a Mauri, vou colocar a Mauri aqui, ó. Esse último aqui, essa cabecinha aqui. Veja, nessa multidão aqui está todo mundo em pé, diante do trono, diante do cordeiro, com vestiduras brancas, porque é uma igreja pura. Igreja pura. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, mais você vê que Hebreus 12, 14 se cumpriu. Tudo que está na Bíblia, Jesus falou lá em Mateus 5, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, essa palavra de Jesus devia te encorajar muito a ler a Bíblia. Porque aquele trecho que você diz que não entende, que você diz que é chato, vai se cumprir vírgula por vírgula. Certeza. Isso se já não foi cumprido. Então, número 4, ela é pura por causa das vestiduras. Número 5, ela é vencedora. Versículo 9. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Palmas nas mãos traz a ideia de vencer. Lembra quando Jesus entra em Jerusalém? Que as pessoas pegam ramos de oliveiras. É uma saudação, é alguém que está dizendo assim, queremos saudar aquele que é vencedor. Não tem tapete vermelho, tem as ruas emburacadas de Jerusalém. Não tem um cavalo branco. O que tinha lá? Um jumento emprestado. Mas as pessoas, já que não tem o tapete, esticam ramos de oliveira, eles têm palmas. Eles têm palmas nas mãos. É uma igreja vencedora. E número 6, é uma igreja adoradora. Versículos 10 a 12. Toda essa multidão cantando lá, não sei se divide as vozes, que aí vai cantar um é tenor, outro é soprano, e aí as 4 vozes lá. E clamavam em grande voz, dizendo, imaginem essa grande voz aqui. Já viu quando um coral de 50, 80 vozes cantam, o barulho que é? E esse daí? Imagine todos os povos, tribos, nações, tribos, povos e línguas, todo mundo cantando. Já pensou? É por isso que é dito grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono, capítulo 4, e ao Cordeiro, capítulo 5,
pertence a salvação. Agora, quem é que está cantando? Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Amém é o que mesmo? Assim? Assim seja. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos também é para sempre, eternamente. E veja no texto, no versículo 12. Eu coloquei aqui. O versículo 12 fala de um louvor sétuplo. Quando termina o culto, a gente canta o amém tríplice, não é isso? Aqui a gente canta o amém 3 vezes lá. E lá eles cantam no final um louvor sétuplo. Lembra, o número 7 é o número de quem? Da perfeição, é o número de Deus. Se é o número de Deus, eles podiam cantar 365, não, aí virou um calendário, virou um ano, né? 480 atributos de Deus, mas eles cantam 7. Já tá bom, já deu para entender. O louvor sétuplo, conta comigo aí. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam a nosso Deus para sempre. Um louvor sétuplo. Muito bem. Agora, eu tenho uma pergunta já para você, porque a Jennifer vai me perguntar, que eu estou sabendo. Como que ele contou no início, como que ele contou 144 mil e agora é 144 mil ou é uma multidão? A gente vai já ver. Antes disso, já vão pensando na resposta aí, tá? A igreja, se ela tem 6 marcas, João diz o seguinte, que ela tem três verdades sobre essa igreja. A primeira, a sua procedência, de onde que a igreja vem. Versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes, quem são estes aqui? Estes, a multidão, certo? Estes. A pergunta é, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A procedência da igreja. A procedência, eles vêm da grande tribulação. E aqui a gente entra naquele assunto lá polêmico, né? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Quando começar a grande tribulação, a igreja é arrancada, é tirada ou ela fica? E aí eu falei outro dia para vocês, existem 3 possibilidades, né? Tem os pré-tribulacionistas, que entendem que não. Tem os tribulacionistas, que entendem que a igreja fica à metade da tribulação, e tem os pós-tribulacionistas, que entendem que a igreja passará por toda a grande tribulação. Esse versículo é um dos principais versículos que defendem a nossa teoria de que a igreja passará pela grande tribulação. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês. Não houve nenhum dia sequer que a igreja não foi perseguida. Em toda a história, desde que Jesus foi para o céu, lá em Atos 1, de Atos 1 até hoje, 3 de maio de 2026, não houve um dia sequer que a igreja não foi perseguida. Nem haverá. Veja, mas Senhor, dá um final de semana aí, pelo menos, né? Final de semana sem perseguição, deixa aí um sábado ou um domingo. Nunca houve um dia sequer. A gente pode não estar sendo perseguido aqui, mas em outros lugares tem gente sendo perseguido, escondido e assim por diante. Não houve um dia sequer que a igreja não foi perseguida. Aí no final os abençoados falam que não vai ser perseguido.
Então, a nossa teoria, a resposta desse ancião aqui é, eles vêm da grande tribulação. De onde que eles procedem? Da grande tribulação. Tem a tribulação e a grande tribulação. Jesus deixou muito claro, João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda verdade, a sua missão, versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Só uma pergunta, tem dia e noite lá? Tem? E qual o significado que eles estão servindo dia e noite? Tem relógio lá? Tem dia e noite? Qual é a ideia? Em todo tempo, constantemente. Quando eu faço aqui na terra uma coisa o tempo todo é de dia e de noite. É o que a gente faz aqui, o pastor Nelson e eu. De dia e de noite na casa do Senhor, habitando na casa do Senhor. Muito bem, a ideia de dia e de noite é, e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, a missão é adorar. A igreja é uma igreja adoradora. Você vai fazer muito isso lá, viu? Adorar. De dia e de noite, eles adoram a Deus, e Deus estenderá o seu tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Lá no Antigo Testamento? O tabernáculo no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Não é assim? Agora não precisa mais de um tabernáculo literal, porque estaremos face a face com Deus. Número 3, a sua recompensa. Versículos 16 e 17, e aí a gente termina. A recompensa da igreja. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A recompensa é, não vai mais ter fome, não vai mais ter sede, não vai mais ter sol quente aqui, porque aqui na Praia Grande, por exemplo, na época do verão mesmo, forte, é um sol para cada um. Não é assim? Cada um tem um sol aqui. E veja, não vai mais ter fome, não vai mais ter sede. Jesus havia falado lá em João, não falou? Se alguém quer vir após mim, se alguém beber dessa água dessa mulher aí, vai voltar a ter sede. Mas se alguém der da água que eu lhe der, jamais terá sede, e dentro dele haverá um rio de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Aqui, está tudo bonitinho aqui, tudo conectado. E veja o versículo 17. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando eu leio isso aqui, parece que nós estamos no capítulo 7 ou no último capítulo? Você vai ver isso daqui no último capítulo. Dizendo que, lá no capítulo, no 21, penúltimo, Deus vai enxugar, não vai ter mais lágrima. Ué, mas ele já está adiantando? Ele vai dizer isso no final? A ideia é o seguinte, é como se fosse, spoiler, é o nome, né? Spoiler. Vou dar um spoiler para vocês do filme que está em lançamento aí. Aí a pessoa não conta o spoiler, conta tudo, né? Aí a pessoa já vai no cinema sabendo o que aconteceu. Então é um vislumbre pequeno, No capítulo 7 é prometido que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Quando nós chegarmos no 21, toda lágrima terá secado. Não haverá mais lágrima. Muito bem. Na verdade o texto certinho é esse. Quem está enxergando aqui, Que número está escrito lá? 21:4. Quem respondeu não precisa ir ao oftalmo. Está tudo resolvido. Agora vem a pergunta para a gente finalizar. Vamos ver se vocês sabem responder essa pergunta aqui. A pergunta é a seguinte.
Pergunta valendo um pirulito. Os 144 mil, lá do versículo 4. Lembra? Então foram contados, tal. E a multidão do versículo 9, são as mesmas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu vou ter que abrir o parlamento para votação. Vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Então tem, votos brancos, indecisos e nulos. Sempre tem. Aquelas pesquisas, a pessoa faz uma pergunta clara, ele não sabe responder. Responde, pelo amor de Deus. Ou você é A ou você é B. Caramba. Aí está lá, os indecisos dá 8%, que é um número grande na hora da decisão lá. Vamos lá. A resposta é... Rapidinho, deixa eu ver. Sim, de novo, sim. Não. Dessa vez, teve mais gente que votou aí. A resposta é sim. São as mesmas pessoas. Agora, qual é a explicação? Vamos lá, a explicação. A explicação é essa daqui. Veja o detalhe. Os detalhes fazem toda a diferença. Eu juntei as duas cenas, certo? Eu juntei. Quando João fala que viu 144 mil, é o número dos eleitos na perspectiva de Deus. Esse número é contável. Deus sabe, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Do ponto de vista de Deus, João diz assim, o número é contável. Da perspectiva de João, o número é incontável. Deus sabe, eu não sei. Essa é a ideia. Lembra do capítulo 6, versículo 17? Vamos lá de novo? 6:17. Vamos ler juntos aí, vamos lá. 6:17. Porque chegou... E quem é que pode suster-se? Chegou o dia da segunda vinda, quem é que pode aguentar? A igreja. Contável para Deus, incontável para João. Essa é a resposta. Muito interessante, né? Então, a ideia, olha, é por isso que você e eu devemos pregar o Evangelho, porque a gente não sabe quem é salvo, certo? Mas Deus sabe. Então, a ideia é, para Deus o número é contável, no final das contas se salvarão 144 mil. Dentro desses 144 mil tem gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Para Deus contável, para João, para o ser humano incontável, mas são as mesmas pessoas, as mesmas. Fantástico. Tudo isso por causa de uma pergunta. Olha, cuidado com pergunta. É um perigo. Lá em Neemias, por exemplo, Neemias falou assim, como é que está a cidade? Como é que está a cidade de Jerusalém? Fez uma pergunta, se comprometeu. Está tudo destruído. Ele teve que ir para lá. Resolveu o problema. Vamos ver a semana que vem. A aplicação já foi. Olha o que eu deixei para vocês aqui, tá vendo? Capítulo 7, a igreja glorificada no céu. A ideia daquele símbolo é, alguma pergunta antes de entrar no céu? Certo? Alguma pergunta antes de entrar no céu? Semana que vem, vocês querem saber o que a gente vai falar? Semana que vem? Aqui. Capítulo 8, se vocês puderem estudar, nós vamos ver as 7 trombetas. Deixa eu ver se tem 7 aí, Diego, tá certinho? Certinho? Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. As trombetas começarão a tocar semana que vem, tá bom? Vamos ficar em pé.